Após 10 anos em um orfanato, herdei a fazenda da minha avó e descobri algo surpreendente. A vida no orfanato sempre foi marcada por sombras. Andressa, uma jovem de apenas 20 anos, passava seus dias repletos de anseios, sonhando com um mundo além das paredes cinzentas. Enquanto as crianças brincavam, ela olhava pela janela, imaginando sua família, seu lugar no mundo. Foi quando a notificação inesperada chegou, como um raio em dia claro. Você herdou a fazenda da sua avó em Minas Gerais. O coração de Andressa disparou. Era a oportunidade que tanto esperava para descobrir suas raízes. Que torrente de emoções! Dias depois, ao chegar à fazenda, seus olhos se encheram de lágrimas ao presenciar a beleza ao seu redor. Campos de café se estendiam até onde a vista alcançava, enquanto o aroma do café fresco dançava pelo ar. O céu, um azul intenso, parecia prometer um recomeço, um frescor que se contrapunha ao cinza dos seus dias anteriores. Mas essa sensação de esperançar logo começou a se mesclar a uma inquietação. Ao revirar os baús da antiga casa, Andressa se deparou com documentos rasgados e notícias antigas que revelavam uma traição que partiu o coração da sua avó. Como isso poderia acontecer em uma família que a menina sempre idealizou como unida e leal? A dor achava espaço nas entrelinhas de suas descobertas. Enquanto tentava compreender como o passado manchava seu presente, Andressa percebeu que os herdeiros do antigo sócio da sua avó não estavam dispostos a aceitar a herança sem lutar. E ela era uma jovem sozinha, cercada de adversidades, como sempre fora. A luta pela fazenda se tornaria uma batalha pela sua própria identidade. Entre os murmurinhos da comunidade rural, ela encontrou apoio. Um velho agricultor, olhos cheios de sabedoria e coração aberto, se tornou seu mentor. Juntos começaram a discutir práticas de agricultura sustentável. E por um instante, Andressa vislumbrou um futuro, um significado. O cheiro do café misturado às histórias do velho tornava cada dia mais claro o que a vida poderia oferecer. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Um dia, entre as poeiras do sótão, a mão de Andressa encontrou uma carta amarelada. O rosto dela se iluminou, mas logo uma sombra percorreu seu olhar. As palavras escritas pela avó traziam à tona não apenas a traição, mas também o amor que havia sido desgastado por ela. O coração de Andressa pulsava forte enquanto as revelações se desenrolavam. Como poderia proteger a memória da sua avó, sabendo que havia segredos obscuros? E naquele momento de tensão, um visitante inesperado chegou à fazenda, alguém do passado que poderia ser a chave para desvendar tudo. A carga emocional era palpável e Andressa se viu à beira de uma decisão crucial. O que era mais importante? A lealdade à sua avó ou a verdade que poderia desmoronar o pouco que construíra naquela terra? O que ela escolheria? Afinal, sua luta pela fazenda e por sua identidade estava apenas começando. Andressa parou tudo por um momento. Olhando para a porta da sala, seu coração acelerou. A figura que entrava era um homem de cabelos brancos e rosto familiar. Era Alfred, o antigo sócio da sua avó, aquele que ela soubera ter causado a traição que devastou a família. A presença dele na fazenda estava recheada de incerteza. Ele, que era parte do passado sombrio, agora se tornava uma possibilidade de esclarecimento. Ora, se não é a neta da dona Irene, disse ele com um sorriso fraco. A voz soava mais como uma lembrança do que como um cumprimento. Andressa não conseguia decidir se se sentia confortável ou hostil em relação a ele. Um turbilhão de emoções a envolvia enquanto olhava para o homem que um dia fora amigo da sua avó. Alfred, o que você faz aqui? Perguntou, tentando esconder seu nervosismo. Na verdade, o que ela realmente queria saber era: você veio para me ameaçar
ou para se redimir. Ele se aproximou, parecendo pesar cada palavra. Vinham me falando que a fazenda estava em suas mãos agora. Eu precisava ver você, Andressa. Para o quê? Para me dar conselhos sobre como tocar a fazenda que você ajudou a destruir. Ele desviou o olhar, e ela pôde notar o peso que seus olhos carregavam. Não é bem assim. Eu quero me desculpar. Eu estava em um lugar sombrio e... A verdade é que Dona Irene nunca soube de tudo. A traição não foi só minha. As palavras dele perfuraram o silêncio. Podia sentir a necessidade de esclarecer os próprios sentimentos. O que quer dizer com isso? Você teve um papel nisso, e eu não posso simplesmente ignorar, disparou Andressa, sentindo seu mundo balançar. Eu levei você a acreditar em um passado que não é a história completa. Havia um motivo para as escolhas que fiz. Pode parecer insuficiente agora, mas Dona Irene fez certos acordos que a afetaram mais do que você imagina. Eu sou o último que pode pagar por isso, mas posso ajudar você a entender. Andressa deu um passo atrás, perdida em seus pensamentos. Como deveria confiar em alguém que fora peça na destruição de sua família? Mas na mesma carga emocional que a indignação trazia, uma curiosidade a assolava. Poderia realmente existir uma história por trás de tudo? Então você sabe de algo que eu não sei? A voz dela tremeu, entre a esperança e a desconfiança. Por que você não veio antes? Porque tinha medo do que poderia acontecer. E agora, com você na casa e o processo legal em andamento, sinto que é hora de fazer o que é certo. Podemos tentar corrigir os erros do passado. A ideia de se abrir para um eu-homem que causara tanto sofrimento à sua avó a deixava angustiada, mas Andressa sabia que precisava de respostas para ter paz. O que eu preciso saber? Ela sussurrou, quase sem querer. Alfred respirou fundo, como se estivesse se preparando para confessar um segredo guardado há muito tempo. Existem documentos que podem mudar tudo o que você pensa sobre sua avó e a traição. Eles estão escondidos, mas... Vamos precisar enfrentar os fantasmas do passado juntos. Decidida, Andressa sabia que sua luta pela fazenda agora envolvia mais do que somente preservar a memória de sua avó. Seria necessário enfrentar a verdade, não importasse quão dolorosa fosse. Mas o que ela descobriria ao desvendar essa nova camada de sua história? Quais segredos estavam à espreita, prontos para serem revelados e que poderiam mudá-la para sempre? Com um misto de ansiedade e determinação, ela olhou nos olhos de Alfred, esperando uma resposta que mudaria tudo. Andressa respirou profundamente, tentando controlar a tempestade de sentimentos que se formava dentro dela. A revelação de Alfred era como um raio que iluminava um caminho enevoado, mas o medo de se perder em mais uma traição pesava em seu coração. Documentos? Que documentos? Sua voz tremia enquanto as perguntas ecoavam em sua mente. Cada palavra de Alfred parecia um novo labirinto. A verdade poderia ser a chave para abrir portas que pareciam fechadas para sempre. Mas, e se fosse apenas um novo caminho para a dor? Ele hesitou, como se pesasse cada palavra. Os acordos que Dona Irene fez, eles envolvem mais do que apenas negócios. Eles refletem o que realmente aconteceu. E se eu conseguir te mostrar, isso poderá mudar o seu entendimento sobre tudo. A expressão dele era pesada, carregada de arrependimento e um misto de esperança. Andressa sentiu algo se quebrar dentro dela. Era um tipo de resistência que vinha sendo alimentada por anos de dor e ressentimento. Ela se perguntava se estava pronta para abrir as portas que guardava com tanto carinho, mesmo com a dúvida sobre o que poderia encontrar do outro lado. De onde você tirou esses documentos? Indagou, tentando manter a calma. Era difícil lidar com a incerteza, e o impulso de se afastar da cena era forte, mas um brilho na voz de Alfred a prendia. Eu trabalhei com eles por muitos anos, Andressa. Foram riscos que corri para me proteger. Mas agora preciso que você confie em mim para buscar a verdade, ele disse, um lampejo de esperança atravessando seu olhar. Andressa balançou a cabeça, confusa. Como posso fazer isso? Você era parte da traição. Como sei que isso não é um truque para me desviar novamente? Porque eu sei o peso que isso significa para você.
E quero que saiba que minha intenção agora é ser transparente. Podemos ir até o local onde eles estão. Juntos vamos enfrentar isso. Ele respondeu, sua voz mais firme, quase implorando por uma chance. O silêncio se instalou entre eles, as palavras flutuando como poeira em uma sala empoeirada. Andressa sentiu seu coração pulsar mais forte. Uma mistura de raiva e anseio fervilhava em suas veias. As memórias da infância, os sussurros dos amigos e a falta, tudo isso se embaralhava em sua mente. Tantas perguntas sem resposta, tantos lamentos por um passado que parecia inatingível. Por que eu deveria acreditar em você? Andressa questionou, suas palavras saindo como um desafio. Porque a verdade é maior do que qualquer um de nós, e eu estou disposto a fazer o que for preciso para que você conheça essa verdade, para que finalmente sua avó possa descansar em paz. Ele respondeu, seus olhos fixos nos dela. Andressa sentiu um nó se formar em sua garganta. A força de suas emoções a deixava em uma batalha interna, mas no fundo, uma parte dela começou a ceder à possibilidade de que a verdade pudesse ser libertadora. E se eu não gostar do que descobrir? Ela perguntou, a vulnerabilidade transparecendo em sua voz. Não se trata do que você irá gostar ou não. É sobre entender seu legado, sobre construir o futuro que você deseja para a fazenda. Você não pode lutar sozinha. Alfred respondeu, prendendo o olhar dela. O peso das últimas palavras a inundou de dúvidas e medos, mas ao mesmo tempo, uma faísca de vontade de enfrentar o passado começou a queimar dentro dela. Tudo bem, vamos descobrir isso juntos, ela finalmente disse, ainda com um misto de insegurança e determinação. Alfred fez um gesto afirmativo, e a tensão entre eles pareceu se dissolver, mesmo que por um instante. Entretanto, uma nova questão pulsava em sua mente. Quão longe a busca pela verdade poderia levá-la? E, principalmente, quais segredos obscuros poderiam estar escondidos atrás da memória da avó? Enquanto Alfred começava a explicar o próximo passo, Andressa não pôde deixar de se perguntar se estava realmente pronta para encarar o que viria a seguir. Seria a verdade a cura que ela tanto procurava, ou apenas a porta para um sofrimento ainda maior? As respostas a aguardavam escondidas nas sombras do passado, e a única saída era avançar em direção ao desconhecido. Andressa olhou para o horizonte. O céu começava a escurecer, misturando o azul ao laranja do sol poente. Tinha a sensação de que a natureza ao seu redor sentia o peso das suas emoções. Alfred a observava, uma mistura de ansiedade e expectativa em seu olhar. Ele sabia que ali, naquele momento, tudo poderia mudar. Vamos? Ele disse, quase num sussurro rompendo o silêncio pesado. O caminho até o local onde os documentos estavam guardados não era longo, mas cada passo parecia levar uma eternidade. O coração de Andressa batia descompassado, numa sinfonia de sensações. A ansiedade e o medo dançavam lado a lado dentro dela. Enquanto caminhavam, a brisa trazia consigo um cheiro familiar da terra molhada. Andressa fechou os olhos por um instante, permitindo que suas memórias a envolvessem. Lembranças da infância na fazenda, dos risos com a avó, dos abraços apertados e histórias contadas à luz de um lampião. Mas ao mesmo tempo, o peso da ausência dela também estava ali, como uma sombra difícil de ignorar. As palavras de Alfred ressoavam em sua mente. A verdade é maior do que qualquer um de nós. E se essa verdade a afastasse ainda mais de sua avó? Ela tinha tanto medo de descobrir que tudo o que pensou ser real estivesse construído sobre mentiras. E se eu não for forte o bastante para isso? Pensava. Alfred a puxou de volta à realidade com um toque suave em seu braço. Estamos quase lá, disse, com uma voz reconfortante que a fez sentir que não estava sozinha. Quando chegaram a um prédio antigo e empoeirado, Andressa sentiu um frio no estômago. A estrutura, cercada por árvores imensas, parecia esconder segredos profundos em suas paredes. Aqui é onde tudo começou, anunciou Alfred, abrindo a porta rangente. Assim que entrou, a escuridão parecia engolir a luz do exterior. A luz fraca de um lampião pendurado no teto iluminava alguns móveis cobertos de poeira e papéis espalhados. Era um lugar que guardava histórias,
e Andressa não conseguia ignorar que algumas delas poderiam ser dela. Os documentos estão em uma caixa, no fundo da sala, Alfred disse, apontando para um canto afastado. Vou procurar. Você consegue ficar aqui? Andressa assentiu, mesmo que o pânico pulsasse em seu peito. Com cada passo que ele dava, um novo medo a atingia. E se o que ele encontrasse ali mudasse tudo? Ela tentou se concentrar em sua respiração, mas a inquietude era incontrolável. Finalmente, ela ouviu a voz de Alfred. Aqui estão, Andressa, venha ver. Caminhando hesitante, Andressa se aproximou dele. A caixa estava coberta de poeira, mas a energia que emanava dela era palpável. Alfred a abriu lentamente, revelando os documentos amarelados. As páginas, por sua vez, pareciam sussurrar segredos guardados por tempo demais. Leia e você verá, ele insistiu, entregando-lhe um dos papéis. Andressa hesitou, mas a curiosidade a impulsionou. Com as mãos trêmulas, ela começou a desvendar as informações. A cada frase, o passado se revelava. Eram contratos, cartas e termos que deixavam claro o que Dona Irene havia feito. As lágrimas começaram a se acumular nos olhos de Andressa, enquanto a verdade, crua e poderosa, desvaziava seu coração. Era mais do que apenas negócios. Ali havia amor, sacrifício e escolhas difíceis, mas numa das cartas, uma menção a um nome que ela reconheceu imediatamente a fez tremer. Seu avô, que ela pensava ter sido uma figura distante, estava ali, presente, de uma maneira que nunca imaginou. E com isso, um novo dilema começou a se formar dentro dela. Alfred, o que isso significa? Sua voz saiu como um eco, quase em estado de choque. Ela mal tinha terminado de perguntar, quando o ladrar de um cachorro ecoou do lado de fora. Aquele som trouxe uma nova onda de tensão. O que mais estava escondido ali fora? E o que mais ela poderia descobrir? Era apenas o começo, e a verdade estava prestes a se revelar de formas que Andressa jamais poderia prever. Andressa sentiu suas pernas fraquejarem ao perceber a implicação daquele nome. O avô distante, um personagem que ela soubera apenas pelas histórias contadas na infância, agora tomava forma, revelando-se em páginas amareladas por um passado esquecido. O coração dela se acelerava, numa dança de emoções entre curiosidade e dor. O ladrar do cachorro fora apenas o início de uma avalanche de sensações. Alfred, ela começou buscando palavras enquanto seus olhos corriam pelas linhas da carta. O que ele tem a ver com tudo isso? Alfred, ainda com a caixa nas mãos, olhou para ela com uma seriedade que a deixava em alerta. Parece que seu avô não era quem você pensava. Ele se envolveu em muitas coisas. Algumas delas podem ter afetado a sua avó, a sua família. Andressa afastou-se um passo, mal conseguindo processar o que estava ouvindo. A ideia de que sua vida, as memórias que guardava com carinho, podiam ser manchadas por decisões de alguém que ela mal conhecia, a deixava se sentindo desamparada. Por que nada disso me foi contado? Talvez porque a verdade é assustadora, porque as pessoas têm medo do que não conseguem entender. A voz dele tinha um tom construtivo, mas havia uma ponta de tristeza. E talvez Dona Irene quisesse te proteger. Proteger. O peso da palavra reverberou dentro dela. Proteger ou esconder? Andressa não sabia mais o que pensar. As cartas em suas mãos eram como lâminas cortantes. Cada revelação parecia abrir uma ferida nova. Se ela realmente queria me proteger, por que não me falou sobre meu avô? Por que deixou tudo isso nas sombras? Alfred deu um passo em direção a ela. Os olhares se encontraram, e por um breve momento todo o resto desapareceu. A culpa não é sua, Andressa. Às vezes, as pessoas fazem escolhas por amor, mesmo que resultem em dor. Ela mordeu o lábio, tentando conter as lágrimas. O que mais aquele baú de segredos poderia esconder? Seu avô nunca tinha sido parte de sua vida, mas sua presença agora parecia tão palpável. Havia uma necessidade urgente de entender. Precisamos saber mais. O que mais essas cartas escondem? Com a determinação batendo forte em seu peito, Andressa pegou outra carta da caixa. Essa aqui fala sobre um pacto, um acordo com a cidade. O que será que isso significa?
A expressão de Alfred se contorceu de preocupação. Pacto? Isso pode ser mais grave do que imaginamos. Pode envolver propriedades, contratos que, se não foram respeitados, podem trazer consequências. O som do cachorro ladrando novamente fez com que ambos congelassem. A atmosfera sombria da casa parecia pesada, como se as paredes estivessem escutando suas inquietações. O exterior agora tinha um peso desconhecido, e a pergunta que pairava no ar era irremediável. Quem poderia estar lá fora? Andressa sentiu uma onda de adrenalina percorrer suas veias. Era como se a própria casa estivesse viva, pulsando com a história que estava prestes a ser desenterrada. Alfred, vamos até a janela. Precisamos ter certeza de que não há ninguém nos observando. Eles se moveram juntos, as sombras da noite se estendendo como garras, tornando a cena ainda mais tensa. Ao olhar pelo vidro embaçado, Andressa mal podia acreditar no que estava vendo. Uma figura, meio encoberta pelas árvores, parecendo esperar, observando, talvez à espreita para desvendar os mistérios que estavam guardados. Quem é ele? Andressa sussurrou, o pânico transparecendo em sua voz. A presença daquele estranhamento que se aproximava trazia uma promesse de mais segredos. E Andressa mal sabia que a verdadeira revelação estava prestes a começar. Andressa sentiu um frio na espinha ao observar a figura do lado de fora. O silêncio da noite era cortante, quase como se o ar estivesse esperando pela próxima ação deles. A sombra se movia lentamente e a mente dela se encheu de perguntas. Alfred, você acha que deveríamos chamar a polícia? Sua voz tremia ligeiramente. Talvez, ele respondeu ainda focado na figura. Mas pode ser apenas alguém perdido. Vamos esperar mais um pouco antes de agir. A tensão entre eles era palpável. Andressa mal conseguia conter a vontade de abrir a janela e gritar. O que quer que estivesse ali não parecia representar apenas uma curiosidade inofensiva. O modo como a figura se escondia entre as árvores, como um caçador esperando por sua presa, transmitia uma sensação de perigo iminente. As cartas ainda em suas mãos pareciam um peso extra, cada uma delas agora carregando um potencial de revelação, mas também de dor. O que mais estaria escondido na fazenda? As histórias de seu avô a respeitavam, mas ela não sabia como lidar com o que isso trazia. Um conflito interno começou a brotar dentro dela, uma mistura de medo e curiosidade. Você acredita que as cartas podem ter algo que explique isso? Andressa murmurou, quase sem querer ouvir a resposta. Assim que ela mencionou isso, uma ideia de que talvez aquelas cartas não apenas contivessem segredos do passado, mas também respostas para o presente, começou a tomar forma em sua mente. É possível, Alfred respondeu, retirando uma carta da caixa e olhando a fundo nela. Mas se esse pacto mencionado aqui for real, talvez tenha atraído atenção. Algo ou alguém pode querer as informações que possuem. As palavras de Alfred deixaram Andressa inquieta. E se estivesse mesmo em perigo, por causa do que seu avô havia feito? O herança que ela pensava ser uma simples fazenda, agora parecia um labirinto de mistérios e complicações. A sombra do lado de fora começou a se mover mais decididamente, dando a entender que estava se aproximando da casa. Alfred colocou a mão em seu ombro como se tentasse acalmá-la, mas a presença do estranho fazia seu coração disparar. Era como se as revelações da noite começassem a se entrelaçar com a realidade, levando a um clímax ameaçador. Alfred, precisamos descobrir o que está acontecendo, Andressa disse, decidida. Juntos, certo, ele concordou, e a determinação em sua voz parecia reanimar a esperança dela. Vamos fazer isso, mas precisamos ter cuidado. Essa verdade pode ser mais perigosa do que esperávamos. Justamente nesse momento, a pessoa do lado de fora se revelou mais claramente. Era um homem envelhecido, com olhos que pareciam carregar o peso de muitos anos de segredos. Seu olhar penetrante se fixou na janela, e Andressa sentiu uma onda de reconhecimento. Havia algo familiar naquele rosto. A conexão a deixou intrigada e assustada, como se cada história contada na infância agora se reunisse em um único instante. Ele não era apenas um estranho, mas alguém que poderia estar ligado ao seu avô, talvez até mesmo à história da fazenda. Quem é você?
Andressa gritou, o desespero tomando conta, mas o homem simplesmente apontou para a caixa de cartas, como se quisesse que ela entendesse que as respostas estavam mais perto do que imaginava. A tensão aumentou, como se as sombras ao redor da casa estivessem se prontificando a devorar todos os segredos. Andressa sabia que precisava agir rápido, porque aquela figura não estava ali apenas para observar. A atmosfera crítica da situação a fez perceber que o que estava em jogo era bem maior do que o tempo de vida de um avô distante. Temos que saber o que ele sabe. Vamos confrontá-lo, Andressa disse. Enquanto se movia em direção à porta, o peso das cartas ainda em suas mãos, uma nova pergunta brotou em sua mente. Quais segredos esse homem poderia lhe revelar? Ela estava prestes a descobrir que a verdade, mesmo dolorosa, poderia ser a única saída para iluminar o caminho que havia se perdido nas sombras. Andressa deu um passo em direção à porta, sentindo as cartas em suas mãos mais pesadas do que nunca. A figura do homem continuava ali, como uma sombra na noite, um guardião de segredos prontos para serem desenterrados. Ela não sabia ao certo o que esperava encontrar, mas a ânsia de descobrir a verdade superava seu medo. Cada batida de seu coração ressoava como um tambor, ecoando a urgência dos momentos que se aproximavam. Espere, Alfred disse, puxando o braço dela com suavidade. Seu olhar estava fixo na janela, onde os olhos do homem pareciam brilhar na escuridão. Vamos tentar entender o que ele quer primeiro. Pode ser perigoso. Andressa hesitou. A impaciência crescia dentro dela, mas a preocupação de Alfred a fez parar por um segundo. E se ele for a chave para todos esses mistérios? Questionou, não apenas a Alfred, mas a si mesma. O homem então deu um passo à frente, parando na luz fraca que escorria da janela. Era como se a noite a tivesse moldado, e seu rosto, agora nítido na sombra, provocou lembranças fragmentadas que Andressa não conseguia decifrar. O semblante dele era severo, mas havia uma ternura oculta em seus olhos, como se tivesse esperado por aquele momento. Você não deveria estar aqui, ele murmurou, sua voz rouca misturando-se ao vento. A fazenda guarda muitos segredos, e nem todos estão prontos para enfrentá-los. As palavras do homem caíram como um peso em Andressa, fazendo-a sentir a gravidade da situação. A fazenda era mais do que apenas um legado. Era um campo minado de histórias, desilusões e talvez até mesmo arrependimentos. O que mais seu avô havia escondido? Ela começou a entender que a verdade, inevitavelmente, poderia ferir. Quem é você? Andressa exigiu, sua voz agora firme, mas igualmente tensa. Você conhece meu avô? Um silêncio tenso pairou entre eles, enquanto o homem parecia ponderar suas palavras. Sou apenas um portador de histórias e verdades que você não pode ignorar. Do lado de fora, a escuridão parecia se agitar. As árvores sussurravam, como se ansiosas para voar as palavras que foram presas por tanto tempo. Andressa sentiu que aquela conversa, embora carregada de indeterminações, seria o ponto de virada em sua jornada. O que você sabe sobre as cartas? Ela perguntou, a esperança começando a se entrelaçar com a aflição. Com um gesto lento, o homem apontou para a caixa que ainda estava sobre a mesa. Elas têm mais poder do que você imagina. O pacto que seu avô fez não afetou apenas ele. Ele afetou todos ao seu redor. Você precisa decidir se está disposta a carregar esse peso. Andressa engoliu em seco, sua mente a 1000 por hora. E se o que estava prestes a descobrir mudasse tudo? Será que ela realmente queria saber? O peso da pressão subiu, quase a fazendo escorregar em um abismo emocional. Alfred estava prestes a oferecer uma observação quando o homem levantou a mão, interrompendo. Se você quer saber tudo, precisa vir comigo, mas esteja preparada. Nem todo conhecimento liberta. A proposta cintilou entre eles como um relâmpago em uma tempestade. Um chamado à aventura, mas com custos incertos. Andressa sentiu suas pernas tremerem um pouco. E se eu não voltar? Questionou, mesmo sem saber se a resposta importaria. Isso pode ser a última chance de entender quem você realmente é. Ele respondeu, os olhos brilhando intensamente. E o que significa realmente ser uma parte desta família. Agora, a decisão estava em suas mãos.
seguir o homem e arriscar-se ao desconhecido ou permanecer na segurança da ignorância, na companhia de Alfred. O chamado era forte, e Andressa percebeu que o lado mais escuro de sua herança estava se desenrolando diante dela. Com um coração acelerado e a adrenalina correndo nas veias, ela se virou para Alfred, os olhos refletindo emoções conflitantes. Havia algo mais, a convicção de que as revelações a aguardavam, não apenas sobre sua família, mas ampliando seu próprio eu. Vamos saber o que ele tem a dizer, Andressa declarou, respirando fundo. O homem sorriu levemente, uma luz tênue em meio à escuridão da noite. Enquanto Andressa se preparava para o que estava por vir, a pergunta ecoava em sua mente. Qual seria o verdadeiro custo dessa verdade? Andressa sentiu uma mistura de alívio e apreensão ao decidir. Enquanto o homem se movia para a porta, ela trocou um olhar com Alfred, que ainda a observava com incerteza. Ele parecia estar lutando entre protegê-la e deixá-la viver sua própria verdade. Você não precisa fazer isso. Ele falou baixinho, mas ela já sabia que era tarde demais. A curiosidade estava enraizada nela, como uma planta resistente buscando luz. Ela se virou, pronta para seguir o homem, que agora era um guia em território desconhecido. Vamos, o homem disse com um aceno de cabeça, e Andressa sentiu um frio na barriga. Aquelas palavras significavam que a escolha estava feita e as consequências seguiriam. A porta rangeu ao se abrir, revelando a noite estrelada que parecia carregar a promessa de novas descobertas. Andressa sentiu o cheiro de terra molhada e a brisa fresca que acariciava seu rosto. Era um lembrete de que algo maior se aproximava. Enquanto caminhavam por uma trilha que levava à parte mais remota da fazenda, a escuridão parecia se intensificar, como se a natureza estivesse ciente da tensão que se desenrolava. Havia algo pesando no ar, e Andressa não podia evitar que suas mãos tremessem levemente. Você conhece a história da sua família, não é? O homem começou, sua voz embrenhada na escuridão. Ela não é apenas sobre pessoas, é sobre pactos, escolhas e sacrifícios. As palavras dele ecoavam em sua mente, como um mantra. Pactos? Ela repetiu, incapaz de esconder a incredulidade. Que tipo de pactos? Ele parou e se virou, seus olhos profundos refletindo a luz da lua. O tipo que vincula almas, Andressa. O tipo que transforma vidas. Um calafrio percorreu sua coluna. O que seu avô havia feito? Que mistérios estavam escondidos nas entrelinhas de sua história familiar? Naquele momento, a urgência de saber a verdade se tornava opressora. Você pode se afastar se preferir, o homem sugeriu como se pudesse ler seus pensamentos. É uma escolha que você pode fazer a qualquer momento. Mas Andressa sentia dentro de si uma determinação crescente. A escolha de voltar não deveria ser uma possibilidade. Ela queria entender, queria saber por que sua família sempre pareceu envolta em sombras. Qual é o seu nome? Ela perguntou, buscando um pouco mais de familiaridade em meio àquelas incertezas. Você pode me chamar de Elias, ele respondeu. E a resposta trouxe um leve conforto. Agora ela tinha um rosto, um nome a quem poderia se apegar nessa jornada incerta. Ao chegarem a uma pequena cabana à margem de um lago, a lua se refletia nas águas calmas, criando um espetáculo hipnotizante. Elias gesticulou para que Andressa entrasse, os olhos fixos na escuridão dentro da cabana. Dentro você encontrará respostas, mas também encontrará sombras que sua família fez questão de esconder. Lembre-se, nem todo conhecimento é um presente. As palavras reverberaram na mente de Andressa enquanto ela hesitava na entrada da cabana. O cheiro de madeira envelhecida se misturava ao frescor do lago, um convite irresistível e aterrorizante. Estou pronta, Andressa murmurou para si mesma, respirando fundo, enquanto a coragem tomava conta de seu ser. Ela se virou para Alfred, que mantinha uma expressão preocupada, mas admirada. Confie em mim, ela disse, tentando confortá-lo com um sorriso. O que poderia ser a última linha entre a segurança e o desconhecido estava diante dela. Vamos lá, Elias disse, movendo-se à frente e abrindo a porta. Ao cruzar o limiar, Andressa mal podia imaginar que as respostas a aguardavam, tecidas por amor, dor
e segredos tão profundos quanto o próprio lago que refletia o céu noturno. O que ela descobriria poderia mudar tudo, e o sentimento de que uma tempestade estava prestes a eclodir nesse canto do mundo cresceu em seu peito. E se suas sombras forem mais sombrias do que você imagina? O eco de suas perguntas ressoou na mente dela, enquanto suas esperanças e medos se entrelaçavam a cada passo dado naquela cabana mal iluminada. O que Elias ia lhe mostrar? Ela estava prestes a descobrir que a verdade pode ser tanto um fardo quanto uma libertação, e as consequências disso poderiam ser devastadoras. A cabana tinha um ar de mistério, com paredes de madeira que pulsavam histórias há muito guardadas. Andressa hesitou por um momento, respirando fundo, enquanto a porta se fechava lentamente atrás dela. Um cheiro forte de mofo e velhice invadiu suas narinas, e a luz da lua filtrava-se através das frestas, iluminando o interior de forma fantasiosa. Elias já estava ali, observando-a com um olhar que parecia pesar a profundidade do que estava prestes a ser revelado. Havia um pequeno altar em um canto, coberto por uma toalha desgastada e ornamentos que pareciam ter significado, mas estavam à deriva no tempo. Andressa sentiu um frio na barriga. Ela estava em um lugar sagrado, onde o passado e o presente se encontravam. Prepare-se, disse Elias, puxando um livro grande de couro que estava sobre a mesa. Aqui estão as histórias da sua família. Cada uma delas é um passo na jornada que você deve percorrer. Andressa estendeu a mão quando ele abriu o livro em uma página amarelada. Imagens de rostos, alguns conhecidos, outros estranhos, se tornaram visíveis. Nomes que já tinha ouvido falar por meio de murmúrios e sussurros ganharam vida diante de seus olhos. Mas o que a fez parar foi uma ilustração de um rosto familiar, o de sua avó que havia partido, deixando uma sombra de saudade. Ela estava envolvida em todos os pactos, Elias contou, a voz grave como um trovão distante. Os sacrifícios dela foram feitos para proteger você, mas também prenderam sua alma em um ciclo. Aquelas palavras penetram em Andressa como uma faca. Proteger? Prender? A conexão que sempre sentiu com sua avó agora estava entrelaçada em conflitos e segredos obscuros. Cada lembrança de carinho que teve se misturava em seu coração com um sentimento de traição. Por quê? Ela perguntou a voz embargada. Por que ela fez isso? Amor e medo caminham lado a lado em sua família. Muitas vezes, o amor leva a escolhas que parecem certas, mas que, na verdade, podem aprisionar. O passado nunca deixa de nos afetar, Andressa, Elias disse, enquanto seus olhos penetravam nos dela, como se quisesse entrar em sua alma. A tensão na sala pulsava. O ar parecia vibrar com todas as dúvidas e medos que ela guardava. Se minha avó fez isso por mim, o que isso significa para o meu futuro? Andressa murmurou, enquanto uma lágrima escorria em seu rosto. Elias olhou para ela com um misto de compaixão e seriedade. Você pode quebrar o ciclo, mas isso requer coragem e a disposição de confrontar as sombras. Existe uma escolha a ser feita, e suas decisões afetarão não só você, mas as gerações que virão. O peso dessas palavras fez Andressa se sentir ainda menor. O que significava quebrar um ciclo? Como poderia fazer isso? Ela se sentia perdida, como um barco à deriva em um mar enevoado. Elias continuou. O símbolo dessa mudança está no lago, onde você pode confrontar não apenas os fantasmas do passado, mas também seus próprios medos. É lá que a resposta realmente reside. Mas o que vou encontrar ao mergulhar no lago? Ela perguntou, o coração disparado. A ideia soava aterradora, mas ao mesmo tempo, uma faísca de esperança acendeu dentro dela. Você encontrará a verdade, Andressa, e a verdade pode ser a chave para a liberdade, disse Elias, sua voz agora suavizada quase como um consolo. As palavras o envolveram como uma manta, mas a dúvida continuava a martelar em sua mente. E se a verdade não for o que ela está esperando? E se fosse uma revelação que a colocasse em perigo? Olhando para Elias, ela percebeu que estava em um ponto sem retorno. A decisão que tomasse agora moldaria seu destino. E enquanto a tensão crescia, a sensação de que algo se aproximava
lhe trouxe um arrepio atrás do pescoço. Você está pronta para enfrentar suas sombras? Ele perguntou, com um olhar profundo que parecia buscar seu espírito. Não sei, mas eu preciso tentar, Andressa respondeu, sentindo a coragem crescendo em seu coração. A pergunta agora era: quais segredos e monstros esperavam por ela nas águas escuras do lago? Com o pensamento em mente, ela sabia que a jornada estava apenas começando e que a verdade, tão temida quanto desejada, a aguardava nas profundezas da noite. Andressa se sentou à beira do lago, a lua refletindo seu brilho nas águas escuras, criando um espetáculo hipnotizante. Ouvia o suave sussurrar da brisa, como se a natureza estivesse encorajando-a a tomar o próximo passo. As palavras de Elias ecoavam em sua mente. Você encontrará a verdade, Andressa, e a verdade pode ser a chave para a liberdade. Sentia seu coração pulsar, um misto de medo e determinação borbulhando dentro dela. Havia uma sensação de que aquele lago guardava segredos valiosos, como se as águas fluíssem como um fio de memória, coletando os fragmentos de sua história familiar esquecida. A decisão de mergulhar ali era mais do que apenas um ato físico. Era uma busca pela verdade que poderia libertá-la das amarras do passado. Se eu não voltar, pensou, mas rapidamente se lembrou do que estava em jogo. Não era apenas uma questão de descobrir quem foi sua avó, mas também de entender quem ela mesma era. O peso da herança e da responsabilidade parecia uma âncora presa às suas pernas. A única maneira de ser livre era atravessar as águas, confrontar seus medos e descobrir a verdade que tanto ansiava. Ela suspirou, olhando para Elias, que a observava com um olhar de compreensão e apoio. Ele sabia que esse era um momento crucial, um ponto de virada. Estou pronta, disse, a voz firme. Se havia um caminho a seguir, ela estava decidida a tomá-lo. Andressa entrou na água. O toque frio fez sua pele arrepiar-se, mas ela não hesitou. Cada passo a levava mais fundo nas águas escuras, em direção ao desconhecido. Conforme se afundava, as lembranças começaram a surgir, como peixes saltando para fora d'água. Imagens de sua avó, risadas, histórias, lágrimas. Tudo se misturava em um turbilhão de emoções. Era como se o lago estivesse revelando segredos, guardados não só pela água, mas pelo tempo. Você precisa enfrentar a verdade, sussurrava uma voz suave em sua mente. Era a própria força da sua ancestralidade, clamando por liberdade. E então, em meio à escuridão, uma luz começou a brilhar. Ela viu uma caixa antiga, submersa, coberta de algas e mistério. Com um último impulso, Andressa alcançou a caixa e a puxou para a superfície. Coração acelerado, ela a abriu. As cartas estavam lá, mas algo mais estava à espreita. Um objeto reluzente se destacava entre os documentos. Era um medalhão, brilhando com uma intensidade inexplicável, como se guardasse a essência do seu legado. Com as mãos trêmulas, ela retirou o medalhão da caixa e o segurou em seu peito. A energia que emanava dele era palpável. Andressa sabia que estava frente a algo poderoso. Era como se cada respingo de água ao redor estivesse gritando para que ela entendesse. Isso era seu. A conexão entre o passado e o presente pulsava naquele espaço, e ela se viu absorvendo tudo o que aquelas memórias e aquela herança representavam. Você pode quebrar o ciclo, lembrou a voz firme de Elias ecoando do lado de fora. Cada palavra se encaixava como uma peça do quebra-cabeça, reforçando a força que Andressa sentia dentro de si. Aquela não era uma tarefa fácil, mas a liberdade estava ao seu alcance. Com o medalhão em mãos e uma nova determinação, Andressa emergiu. A água escorreu de seu corpo, levando consigo medos, incertezas e deixando para trás apenas um sentimento de renovação. Ao voltar à terra firme, sentiu que algo havia mudado em seu interior. Era como se ela houvesse se despido das sombras que a acompanhavam a vida inteira. Elias a aguardava com um olhar apreciativo. Ele sabia, a jornada dela não era apenas sobre a fazenda, mas sobre todo um legado familiar que precisava ser compreendido. Você encontrou o que procurava? Ele perguntou, voz suave. Eu encontrei parte de mim mesma,
Andressa respondeu tocando o medalhão ainda quente e pulsante em sua mão. E agora sei que preciso confrontar o que veio antes de mim. O caminho ainda estava cheio de incertezas. Mas naquele instante, algo dentro dela estava em paz. Andressa percebeu que poderia não ser fácil, mas estava pronta para enfrentar a verdade que tanto procurou, ressignificando o amor e a dor que a cercaram ao longo da vida. Ela sabia que com esse novo ato de coragem, finalmente poderia moldar seu destino e fazer da fazenda não apenas um lar, mas um lugar de renascimento. E ao olhar para o céu, onde as estrelas tinham um brilho renovado, sentiu a presença da avó, não mais escondida nas sombras, mas ali ao seu lado como se dissesse que tudo ficaria bem. O legado não precisava ser um peso, mas sim uma luz a guiar seu caminho. Era hora de dar as boas-vindas ao futuro. Agora, a chave para a sua história havia sido encontrada, e as possibilidades estavam se abrindo como os campos de café ao amanhecer, com esperança e novas perspectivas. E você que está assistindo essa emocionante história, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e carregadas de emoção. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora e ajude o algoritmo a levar essas histórias ainda mais longe. Comente suas reações e teorias sobre esse final impressionante. E se você conhece alguém que precisa ver essa conclusão, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.